Olá a todos, eu sou o professor Alex e continuo com vocês aqui na unidade 1 e faremos agora a sexta aula dessa unidade de resolução de exercícios. Eu resolvi separá-la em algumas partes para não ficar muito maçante com muitos exercícios. Nessa primeira parte eu resolvo 3 exercícios das listas de exercícios selecionados e assim continua nas próximas partes, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato nas aulas síncronas ou nos fóruns de dúvidas. Nesse primeiro exercício, nós vamos considerar uma função dada e verificar que ela é solução de uma equação diferencial. Então, nesse primeiro item, nós temos a seguinte equação diferencial. Ty' menos y igual a t quadrado e a candidata à solução é y de t igual a 3t mais t quadrado. Vamos verificar que, de fato, essa função é solução dessa equação diferencial. O que a gente precisa fazer para poder verificar que ela é solução? Bom, aqui na equação diferencial aparece y' de t, então nós devemos calcular a derivada primeira dessa solução. Então, como que fica y' de t? Derivando parcela a parcela, ficamos com 3 mais 2t. Agora, basta substituir na expressão da equação diferencial e verificar que a igualdade é satisfeita. Começamos com ty' menos y. Vamos fazer as substituições e verificar que, de fato, nós obteremos t quadrado. Temos t vezes y', 3 mais 2t, menos y, que é 3t mais t ao quadrado. Isso é igual a 3t mais 2t ao quadrado, menos 3t menos t quadrado. Ou seja, 3t menos 3t, 0. 2t quadrado menos t é igual a t ao quadrado. E a gente chega em ty' menos y igual a t quadrado, que é exatamente a identidade dada pela equação diferencial. No item B, nós temos a seguinte equação diferencial. t quadrado, y duas linhas, mais 5ty' mais 4y igual a 0, para todo t positivo. E as candidatas às soluções, aqui nós temos duas candidatas, é y1 de t igual a t a menos 2, e a y2 de t igual a t menos 2 vezes ln de t. Vamos começar verificando por y1. y1 de t. Nós temos que calcular tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda. y1' de t é igual a menos 2t elevado a menos 3. E y1, duas linhas de t, é igual a 6t elevado a menos 4. Substituindo na equação, vamos começar com t quadrado, y, duas linhas, mais 5ty' mais 4y, e vamos verificar que isso vai dar 0. É igual a t quadrado vezes y, duas linhas, 6t elevado a menos 4, mais 5t vezes y', que é menos 2t ao cubo, mais 4y, que é t elevado a menos 2. Portanto, nós ficamos com 6t elevado a menos 2, que é t quadrado multiplicado por 6t a menos 4, menos 10t elevado, aqui tem um menos, né? Elevado a menos 3, t elevado a menos 2, mais 4t a menos 2. Colocando menos 2 em evidência, t elevado a menos 2, nós temos 6 menos 10 mais 4, que é igual a 0. Portanto, esta função é solução da equação diferencial. Agora, basta verificarmos para y2. Vamos copiar aqui y2 de t
é igual a t elevado a menos 2 vezes ln de t. Derivada primeira de y2. Então, é um produto, certo? Nós temos que aplicar a regra do produto. A derivada do primeiro, então fica menos 2t elevado a menos 3 ln de t, mais t elevado a menos 2 vezes a derivada de ln de t, que é 1 sobre t. Isso daqui nós podemos melhorar, fica com menos 2t elevado a menos 3 ln de t, mais t elevado a menos 3. Y duas linhas é igual. Agora nós vamos derivar esta função aqui. Nós temos derivada da primeira, então fica 6t elevado a menos 4 ln de t, mais menos 2t a menos 3, 1 sobre t, menos, vou colocar mais, menos 3 elevado a t elevado a menos 4. Nós podemos escrever isso aqui da seguinte forma: 6t a menos 4 ln de t, menos 2t elevado a menos 4, menos 3t a menos 4, que é igual a 6t a menos 4 ln de t, menos 5t elevado a menos 4. Voltando para a equação diferencial, nós temos t quadrado y duas linhas, mais 5ty linha, mais 4y. Vamos fazer as substituições e verificar que de fato isso dá zero. T quadrado y duas linhas é 6t a menos 4 ln de t, menos 5t elevado a menos 4, mais 5t, y' é menos 2t a menos 3 ln de t, mais t elevado a menos 3, mais 4 vezes y, que é t a menos 2 ln de t. Isso é igual. Vamos fazer agora as distribuições aqui em cada parcela. Nós ficamos com 6t elevado a menos 2 ln de t, menos 5t elevado a menos 2, menos 10t elevado a menos 2 ln de t, mais 5t elevado a menos 2, mais 4t elevado a menos 2 ln de t. Colocando t elevado a menos 2 e ln de t em evidência, nós temos 6 menos 10 mais 4t elevado a menos 2 ln de t. E colocando t a menos 2 em evidência, nós temos menos 5 mais 5t elevado a menos 2, que é igual a zero. Portanto, nós mostramos que tanto y1 de t quanto y2 de t são soluções dessa equação diferencial. Neste exercício, ele pede que encontremos a solução geral da equação diferencial y' mais 1 sobre t vezes y igual a 3 cosseno 2t, em que t é um número positivo. Vamos lá resolver esse exercício. Bom, primeiro olhando para essa equação, que tipo de equação que ela é? É uma equação diferencial ordinária, linear e de primeira ordem, correto? E ela está escrita na forma padrão, em que 1 sobre t é aquela nossa função p de t e 3 cosseno de 2t é a nossa função g de t. De que forma que a gente pode resolver essa equação diferencial? Vamos aplicar aqui o método dos fatores integrantes. Vamos lá. Então, quem vai ser o nosso fator integrante para esta equação diferencial?
é mi de t igual a exponencial da integral de p de t, que nesse caso é 1 sobre t, dt. Bom, calculando aqui, fazendo um parênteses, calculando a integral de 1 sobre t dt, o que nós temos? A integral de 1 sobre t dt é ln do módulo de t. Só que a gente observa o seguinte, que t é um número real positivo. Portanto, o módulo de t é o próprio t, então nós ficamos simplesmente com ln de t. Dessa forma, mi de t é igual a e elevado a ln de t, e e elevado a ln de t é simplesmente t. Agora, multiplicando a equação pelo fator integrante. A equação. O que nós temos? T, y' mais 1 sobre t vezes t, y, igual a 3 cosseno de 2t vezes t, que eu vou colocar o t aqui. A gente consegue simplificar a segunda parcela, ficamos então com ty' mais 1 sobre t vezes t é 1, y, igual a 3t cosseno de 2t. Pelo método dos fatores integrantes, o objetivo de multiplicar a equação por uma função mi de t é de facilitar a integração da equação diferencial. Agora, nós vamos integrar essa equação diferencial. A gente observa que este primeiro membro aqui, ty' mais y, é igual à derivada do produto ty, em que y está sendo considerado como uma função que depende de t. E isso daqui é igual a 3t cosseno de 2t. Ok? Esta expressão aqui, se a gente aplicar a regra da derivação do produto, nós vamos obter o primeiro vezes a derivada do segundo, mais a derivada do primeiro, que é 1, vezes y. Que é exatamente essa expressão aqui do primeiro membro. Ótimo. O que a gente faz agora? Integra ambos os lados. Então, fica a integral de dt do produto ty em relação a t, que é igual à integral de 3t cosseno 2t dt. Essa integral aqui, dessa derivada, é simplesmente o integrando ty, que é igual à integral de 3t cosseno 2t dt. O que falta a gente fazer agora aqui? Calcular essa integral. Vamos, então, calcular a integral 3t cosseno de 2t dt. Nós vamos integrar essa função 3t cosseno de 2t por partes. Vamos chamar aqui uma função, vamos identificar uma função u e uma diferencial dv. Se nós chamarmos u de 3t, du vai ser igual a 3 dt. E se nós considerarmos dv como sendo cosseno de 2t dt, a função v vai ser exatamente seno de 2t sobre 2. Porque o nosso objetivo aqui é encontrar, se a gente tem uma integral de uma função u dv, por partes nós obtemos u v menos a integral de v du. Então, nós temos que identificar a função u, a função v e quem é o du para a gente poder integrar por partes. Dessa forma, o que nós temos? Que a integral de 3t cosseno de 2t dt é igual a u vezes v, então 3t vezes seno de 2t sobre 2, menos a integral de v,
que é seno de 2t sobre 2, vezes du, que é 3dt. Dessa forma, nós temos 3t vezes seno de 2t sobre 2, menos 3 meios, integral de seno de 2t é igual a menos cosseno de 2t sobre 2, mais uma constante de integração c. Reescrevendo aqui, 3 meios vezes t seno de 2t, mais cosseno de 2t sobre 2, mais c. Voltando para nossa equação diferencial, o que nós temos? Ty é igual a 3 meios de t seno de 2t mais cosseno de 2t sobre 2 mais uma constante. Isso implica no quê? Que a nossa solução geral, basta simplesmente dividir toda essa equação aqui por t, é igual a y de t, que é igual a 3 meios de seno de 2t, mais 3 quartos do cosseno de 2t sobre t, mais a constante sobre t. E nós temos, então, a solução geral para a nossa equação diferencial. Vamos para mais um exercício. A ideia aqui agora é encontrar o valor de y0, que é o valor, a imagem do zero pelo y da condição inicial, de forma que a solução desse PVI permanece finita quando t vai para mais infinito. Então, vamos ver qual é a condição sobre esse y0 para que isso aconteça. Bom, olhando para a equação diferencial, nós temos uma EDO linear de primeira ordem, que nós podemos resolver aí usando o método dos fatores integrantes. Então, o fator integrante aqui vai ser mi de t, que é igual a e elevado à integral daquela função p de t que multiplica o y, que nesse caso é menos 1 vezes dt, então o fator integrante é e elevado a menos t. Tendo obtido esse fator integrante, nós multiplicamos toda a equação pelo fator integrante, então nós temos e elevado a menos t y' menos e elevado a menos ty igual e elevado a menos t vezes 1 mais 3 seno de t. Bom, o objetivo aqui é resolver essa equação diferencial, encontrar a solução geral, aplicar a condição inicial e obter uma relação, um valor de y0 para que aconteça essa convergência finita aqui, ou de forma que a solução permaneça finita, né? Numa faixa, por exemplo, finita, quando t vai para mais infinito. Estamos resolvendo essa equação diferencial. A gente sabe que quando multiplica por e elevado a menos t nessa equação, ou seja, pelo fator integrante, aqui nós escrevemos como sendo a derivada em relação a t de e elevado a menos t vezes y. E aqui nós temos e elevado a menos t mais 3e elevado a menos t seno de t.
Integrando todos os membros, ambos os membros, nós temos e elevado a menos ty igual a integral de e elevado a menos t em relação a t menos e elevado a menos t mais a integral de 3e a menos t seno de t dt mais uma constante c de integração. Perfeito. Agora, qual que é o objetivo? O objetivo é calcular quanto que vale essa integral aqui, para a gente poder seguir com a integração da equação. Então, vamos calcular a integral 3e elevado a menos t seno t dt. Nós vamos resolver essa equação, essa integral por partes. Então, chamando u igual a 3e elevado a menos t, nós temos du igual a menos 3e a menos t dt e dv sendo seno de t dt, isso implica que v é igual a menos cosseno de t. Portanto, com essas informações aqui, nós escrevemos essa integral como sendo u vezes v, ou seja, menos 3e a menos t cosseno t, menos a integral de v du, que dá, nós temos aqui menos e menos mais, então 3e a menos t cosseno t dt. Novamente, nós encontramos um tipo de integral no qual a gente resolve novamente por partes. Então, nesse caso, vamos colocar aqui uma outra cor. O u aqui vai ser o 3e elevado a menos t. Então, du vai ser menos 3e a menos t dt. E o dv é o cosseno t dt, que implica que o v é igual a seno t. Aplicando essas partes aqui na integral, nós ficamos com menos 3e a menos t cosseno t menos... Agora vamos calcular a última integral. Então, é u vezes v, então fica 3e elevado a menos t seno t, menos a integral de v du, menos 3e a menos t seno de t dt. Agora aqui, só tirando os parênteses, nós temos menos 3e a menos t cosseno t, menos 3e a menos t seno t, mais a integral de 3e a menos t seno t dt. Bom, na verdade, não é mais aqui, né? Porque nós temos este menos com este menos, que dá o mais, e temos esse menos. Então, aqui também é um sinal de menos. O que isso implica? Olha aqui que nós temos. Nós começamos a calcular esta integral e chegamos exatamente nessa expressão, e essa expressão contém a própria integral que nós estamos calculando. O que nós vamos fazer? Passar essa segunda integral aqui, essa segunda expressão, para o primeiro membro. Então, nós ficamos com 2 integral de 3e a menos t seno t dt é igual a menos 3e elevado a menos t vezes cosseno t mais seno t. Ou seja, a integral de 3e a menos t seno t dt é igual a menos 3 meios de e elevado a menos t cosseno t mais seno t. Perfeito. Agora, voltando à nossa equação. Voltando
a equação, eu vou só repeti-la aqui para a gente relembrar. Nós tínhamos e elevado a menos ty igual a menos e elevado a menos t mais a integral de 3e a menos t seno de t dt. Nós já sabemos quanto que vale essa integral. Isso implica e elevado a menos ty igual a menos e elevado a menos t menos 3 meios de e elevado a menos t vezes cosseno t mais seno t mais a nossa constante de integração que nós já havíamos colocado na equação anterior, correto? Isolando o y, porque eu quero saber a solução explícita, y de t é igual, vou multiplicar toda a equação por e elevado a t ou dividir por e elevado a menos t. Nós ficamos com menos 1 menos 3 meios de cosseno t mais seno t mais c e elevado a t. Essa é a nossa solução geral da equação diferencial. Só que agora nós temos o PVI, que tem condição inicial y de 0 igual a y0. Isso implica que y0 é igual a menos 1 menos 3 meios de cosseno de 0 mais seno de 0 mais c e elevado a 0. Cosseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0, e elevado a 0 vale 1, portanto, y0 é igual a menos 1 menos 3 sobre 2 mais c, consequentemente, c é igual a y0 mais 5 meios. Substituindo na equação, a nossa solução geral é a nossa solução particular, ou a solução única do PVI é y de t igual a menos 1, menos 3 sobre 2, cosseno t mais seno t, mais y0 mais 5 sobre 2 e elevado a t. A gente observa o seguinte, qual que é o objetivo aqui? Mandar o t ir para mais infinito, né? Esse é o objetivo, calcular esse limite. Olha para a expressão da solução. Se eu fizer t tender a mais infinito, o que acontece com esse termo aqui? Esse termo vai para mais infinito quando t vai para mais infinito. Aí vocês observam, se o y... Vamos escrever na outra folha. Se y0 for igual a menos 5 sobre 2, então qual que é a nossa solução? Y de t é igual a menos 1 menos 3 sobre 2 cosseno t mais seno t. E se a gente fizer o limite para t tendendo a mais infinito de y de t, nós verificamos o quê? Que o y de t fica oscilando junto com menos 1, menos 3 meios cosseno t mais seno t. E oscila dentro de uma faixa no plano. Então, o y de t, o gráfico dele, fica aqui dentro dessa faixa e não vai, por exemplo, para mais infinito ou para menos infinito. Isso daqui não ocorre. Ou seja, ele fica limitado dentro de uma faixa.
uma faixa que tem um determinado valor aqui que eu vou chamar y1 e aqui um determinado valor que eu vou chamar y2, e ele fica, o y de t fica oscilando nessa faixa aqui e não vai para o mais infinito ou menos infinito. Ou seja, ele permanece finito. Ok? Então a resposta é y0 igual a menos meio para que a solução permaneça finita.